Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui então mais uma vez para o nosso encontro, para a gente analisar uma das obras de leitura obrigatória da Unicamp, e a obra sobre a qual a gente vai conversar hoje é A Terra Sonâmbula, de Mia Couto. Aí é o seguinte, para quem leu, ou pelo menos para quem tentou ler, a gente tem aí alguns elementos que ofereceriam ou oferecem, dependendo de como você encarou a obra, uma certa dificuldade aí para a leitura. Então, por exemplo, embora a gente tenha um assunto extremamente pesado lá em Capitães Areia, que foi a última obra que a gente analisou, ou ainda em Vidas Secas, quando a gente olha para a Terra Sonâmbula, que também é um assunto pesado, a gente tem a impressão de que a leitura é muito mais densa do que a leitura, então, ou do Vidas Secas ou do Capitães Areia. Esse é um dos elementos que provocariam aí uma certa dificuldade para a gente ter a leitura completa. Outra questão importante, outro fator que poderia ser considerado como um fator negativo, aí, um fator que ofereceria dificuldade, é o fato da gente ter algumas características dentro da obra que nos levariam a pensar assim, quais características são essas? Primeiro, a questão da linguagem. É importante a gente lembrar que este é um autor moçambicano e é um autor que tem a base da sua formação linguística no português de Portugal. E além do português de Portugal, nós temos as inserções moçambicanas, né, de fato. Então, tudo que é referente à cultura, aquilo que é referente ao folclore ali do local, estarão inseridos na literatura, na sua produção literária. E o que é mais importante dentro dessa história toda é o fato de que a gente tem a figura do Mia Couto muito influenciada pela literatura do Guimarães Rosa, que é outro autor que a gente vai comentar aqui na nossa próxima aula, que é A Hora e a Vez, autor, né, da Hora e a Vez, do Augusto Matraga, um dos contos que compõem ali a obra Sagarana. Então, dentro, para quem já conhece também alguma coisa do Guimarães Rosa, a gente tem dentro da obra dele uma característica assim que salta bastante aos nossos olhos, que é justamente esse trabalho com a linguagem, né? Então, quem é meu aluno de sala de aula já me viu, ou melhor dizendo, me ouviu comentando sobre isso, sobre uma das questões, inclusive, que a Unicamp já cobrou numa das suas segundas fases, em que ela aborda um poema que o Carlos Drummond de Andrade faz em homenagem ao Guimarães Rosa. E o próprio Carlos Drummond de Andrade fala que o Guimarães, ele é fabuloso, ele é fábula, né? E aí o que a gente tem a gente tem justamente essa característica dele de ser fantástico e, além de ser fantástico, de trabalhar com a linguagem de uma maneira diferenciada. A gente está falando de dois autores que representam o modernismo brasileiro, o Carlos Drummond de Andrade e o Guimarães Rosa. E o Carlos Drummond de Andrade reconhecendo toda essa característica aí da inovação em relação à linguagem. Entre essas questões inovadoras, a gente tem justamente o neologismo. Agora tem que tomar cuidado com o seguinte, esse neologismo, tanto do Guimarães Rosa quanto do Mia Couto, não é aquele neologismo em que a gente consegue detectar a criação da palavra e a inserção dessa nova palavra no vocabulário comum de todos nós. É o que a gente chama de neologismo literário. Então ele vai criando aquelas expressões que têm significado atribuído somente ali dentro da obra. Fora do contexto da obra, a gente não vai encontrar as pessoas se utilizando daquelas palavras. É exatamente isso que a gente vai encontrar na obra do Mia Couto. Então, por que eu falei lá do Guimarães Rosa? Porque o próprio Mia Couto se reconhece dentro da obra do Guimarães Rosa, né? Ele diz, então, que ele teve forte influência a respeito daquilo que o Guimarães Rosa produziu na sua literatura. Então, a gente vai ter aí uma base bem definida no fazer literário do Mia Couto e que tem tudo a ver conosco, né, com a nossa realidade também, além de tudo, além das características do próprio Mia Couto, além dele ter um reconhecimento internacional,
e é classificado como autor contemporâneo, né? A gente tem aí também essa ligação estreita conosco, então não é por acaso que a Unicamp teve aí a cobrança, além de ser esse fator da literatura contemporânea, porque a gente está tão acostumado com a literatura clássica, né? Aliás, era isso que eu queria comentar também, a respeito da linguagem, dessa possibilidade de dificuldade de entendimento daquilo que está sendo dito, porque quando a gente olha para uma obra clássica, e aí quando a gente pensa no distanciamento histórico que existe entre nós hoje, no século XXI, e quando as obras foram produzidas, a gente tem aquela questão do vocabulário em si, né? Então quando a gente pensa em Almeida Garré, em Eça de Queiroz, no próprio Machado de Assis, Manuel Antônio de Almeida e por aí vai, a gente tem ali um certo desafio a ser vencido, que é a questão do vocabulário. E por esse motivo a leitura ela não fica tão fluida, né? A gente tem que parar em alguns momentos para saber o que é que aquela palavra significa, e aí a gente fica um pouco perdido. Aqui em Terra Sonâmbula isso vai acontecer também, mas não pelo motivo da gente estar distanciado historicamente do vocabulário, mas sim geograficamente, né? Porque não tem a ver com a nossa cultura, com as nossas manifestações folclóricas e culturais. Então, pode ser por isso também que a gente poderia ter aí um certo entrave na leitura. Além do assunto ser extremamente pesado, né? Que faz com que a gente até pense, nossa, eu vou acabar ficando deprimido com essa leitura, né? Então não é uma leitura assim que flua com facilidade e não é uma leitura que possa ser feita de maneira superficial, sem que a gente se envolva com aquilo. Eu, por exemplo, quando eu li, eu fiquei assim muito pesada. Há quem diga que o Mia Couto é maravilhoso, é fantástico, é incrível e é uma literatura, blá blá blá. Há qualidade, sem dúvida, há formas da gente reconhecer o mérito, a qualidade, mas, na minha opinião, não é algo que nos eleve, né? Então a gente tem que pensar no nosso gosto pessoal mesmo, não tem como. Agora existem características, sim, na obra dele, que são características importantes e são características que o fazem um grande autor, né? Então isso a gente tem que, não pode deixar de reconhecer, não há como negar isso, né? É importante também. Então, como pano de fundo de Terra Sonâmbula, inclusive o título é extremamente significativo, né? A gente tem a Guerra Civil instalada em Moçambique após o seu processo de independência. Moçambique era colônia de Portugal e após o processo de independência o que nós tivemos foi uma desorganização tremenda no país, né? Um período muito longo de guerra civil e a partir disso a gente tem essa questão da miséria. E a miséria em todas as suas formas possíveis, né? Porque aquela população é carente de absolutamente tudo. E é isso que a gente vai observar em cada ocorrência aí da obra. Outro fator, assim, que muito provavelmente apareça como cobrança é o fato da gente ter duas narrativas numa só, né? A gente já falou aqui sobre gêneros textuais diferentes numa mesma obra. Quando a gente falou lá do Viagens da Minha Terra, a gente tem a crônica de viagem, a gente tem a narrativa, a gente tem a carta, tudo inserido numa obra só, né? Lá no Capitães da Areia a gente tem a carta e a gente tem a narrativa inseridos numa mesma obra, e aqui a gente tem o gênero narrativa, né? Mas também a gente tem a história do diário, que a gente pode considerar assim, e tudo inserido numa obra só que duas narrativas diferentes. Por quê? Porque num primeiro momento a gente é apresentado para dois personagens, uma criança e um idoso, o Muindinga e o Tuaí, né? E a partir de acontecimentos ali, que são apresentados para nós também, em que ambos estão inseridos, nós somos apresentados a uma outra narrativa a partir lá dos diários, dos cadernos, do Kinzu. E aí, a partir disso, a gente tem a segunda narrativa sendo inserida. Então, basicamente o que a gente tem é um capítulo narrando Tuaí e Muindinga
e outro capítulo narrando Kinzo e todos os personagens que farão parte ali da sua história. O próximo capítulo, de novo, retorna a história de Mundinga e Ituaí, e aí de novo voltamos. Então é uma história que vai e vem, só que ao mesmo tempo essas duas narrativas se fundem numa só, e a gente vai descobrir o porquê dessa fusão de duas se transformarem em uma única. Então, por essas características todas e também pelo assunto que está sendo tratado ali, que está sendo discutido, a gente tem esse reconhecimento a respeito da obra e também a respeito do autor, né? Agora, a outra questão a ser levantada é o fato de que a gente tem uma característica interessantíssima, que é o que nós chamamos de realismo fantástico, que é algo que nós encontramos também no Guimarães Rosa, e aí de novo a referência a ele, né? Esse realismo fantástico, ele traz pra gente elementos do sobrenatural. Na nossa literatura, além do Guimarães Rosa, a gente tem um outro momento aí em que a gente tem essa abertura também para o sobrenatural, quando a gente fala lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas, lembram que eu até comentei com vocês? Como pode a gente ter um defunto escrevendo para nós, né? Então é algo também que foge à nossa perspectiva da realidade, portanto a gente teria um pezinho lá no realismo fantástico, mas assim, não é completo isso, porque é só essa questão, né? O fantástico, ele vai se apresentar pra gente dentro de Memórias Póstumas de Brás Cubas só pelo fato do autor ser defunto, né? E enquanto quando a gente olha para a Terra Sonâmbula, a gente tem muitas outras possibilidades. Entre essas outras possibilidades, toda a narrativa é muito permeada por esse realismo fantástico, né? Então, possivelmente, cobrem isso de vocês lá na Unicamp. Se não cobrarem já esse ano, pode ser que em algum outro momento a gente tenha aí a referência a essa questão do realismo fantástico, tá? Ainda em relação à linguagem, ele se utiliza de várias figuras de linguagem. A gente sabe aqui que as figuras de linguagem, elas pertencem à linguagem conotativa, né? E o que quer dizer, assim, no geral, a linguagem conotativa é aquilo que está sendo dito não é exatamente aquilo que se queria dizer, né? Só que cada uma das figuras de linguagem vai se apresentar de uma maneira diferente pra gente, e quais são essas figuras de linguagem que vão aparecer aí durante toda a obra. Então a gente tem, primeiro, o fato da gente ter as hipérboles. A hipérbole é aquele exagero, né? Dentro de um contexto de narração e, portanto, descrição, o exagero ele é importante porque ele faz com que a gente visualize exatamente aquilo que se pretende que a gente visualize, né? Então, se é algo que imprime impressões muito fortes nos personagens, a partir da hipérbole a gente pode ter a mesma possibilidade aí de impressão, né? Metáforas, que também fazem presença aí muito forte no nosso dia a dia, né? É aquela espécie de comparação sem que a gente se utilize de conectivos comparativos, de fato, a própria comparação vai aparecer também. Os eufemismos, eufemismo então é aquela forma da gente amenizar expressões desagradáveis, vocês facilmente conseguem reconhecer. E as onomatopeias. A onomatopeia também, né, ela é típica, bastante típica de narrativas, porque a ideia é que a gente transporte o leitor para aquele mesmo cenário que a gente está narrando, né? Então, se eu tenho algum som qualquer, o ideal é que eu tente transformar esse som em palavras, justamente para que o leitor tenha contato, né, com isso que eu quero tanto dizer. Além desses recursos linguísticos e do próprio neologismo, que eu já comentei aqui, a gente tem algumas expressões que são típicas aí dentro da obra também, que fazem referência ao seguinte: aforismos. O que é um aforismo? É uma verdade incontestável, né? E que é dita em poucas palavras. Então a gente tem a presença do aforismo, a gente tem a presença dos pleonasmos, não um pleonasmo vicioso como vício de linguagem, mas aquele pleonasmo que é um recurso linguístico
que é a repetição não de palavra, mas a repetição de ideias, para dar ênfase àquilo que está sendo discutido, né? A gente tem a presença de provérbios moçambicanos, e aí a gente esbarra com aquela questão cultural e folclórica que eu comentei, porque às vezes a gente se depara com um provérbio que para nós não tem significado nenhum, porque ele não faz parte da nossa cultura. Com provérbio a gente poderia ter aqui, por exemplo, filho de peixe, peixinho é, uma coisa assim, né? Então dentro da obra a gente vai encontrar muita referência aos provérbios moçambicanos. E alguns provérbios que são reescritos de acordo com a necessidade do personagem. E essa reescrita se valendo, inclusive, de todos os recursos linguísticos que a gente comentou, que o Mia Couto é tão habilidoso em utilizar, tá? Então, são muitas as características da obra que fazem com que a gente pense assim, mesmo que a leitura não seja fluida, mesmo que a gente não tenha o gosto pela leitura desta obra, pela temática ou sei lá o que, a gente ainda tem essas características que saltam aos nossos olhos e que, de novo, que nos fazem considerá-lo como um grande autor, né? Além disso, pessoal, a gente tem ali, né, o contexto da guerra, e esse contexto da guerra vai servir, então, para que o Mia Couto consiga expressar suas críticas a respeito do que está acontecendo, né? Então, embora tenha ali a presença do realismo fantástico, através desses símbolos fantásticos, nós temos, então, a inserção da crítica que ele faz. Então, quando a gente olha, por exemplo, para Vidas Secas, através de toda aquela miséria que os personagens estão inseridos, nós temos a crítica do Graciliano Ramos a respeito da nossa representatividade política, a respeito da nossa organização social. Através do choque que o Jorge Amado nos proporciona com a história lá dos seus personagens, dos Capitães da Areia, a gente tem a crítica que ele está proporcionando pra gente, né, essa visão bastante reflexiva a respeito da realidade que a gente está inserido. A mesma coisa vai acontecer com o Mia Couto. A intenção é justamente mostrar, né, através desses personagens tão sofridos, através desses personagens tão carentes de absolutamente tudo, o quanto essa guerra civil está representando como destruição para o país, como instituição, e também para a sua população, para o seu próprio povo. Inclusive, por exemplo, não é por acaso que a gente tem a inserção dos elementos folclóricos, dos elementos nacionais. Por quê? Porque a ideia é mostrar, olha, nós estamos nos esquecendo das nossas origens, nós estamos nos esquecendo da nossa formação e nós estamos perdendo todos esses valores porque nós estamos tão envolvidos com a questão da guerra, da miséria, da fome, da falta de organização política e social, que essas características que nos fazem um povo estão sendo perdidas, né? Então, por exemplo, o Kinzo, ele está à procura da sua missão, né, do seu objetivo na vida, e uma das possibilidades dessa missão, desse objetivo, seria ele se tornar um Naparama. O Naparama é um guerreiro lendário dentro da cultura, né, moçambicana, e ele teria ali como objetivo, então, lutar contra os fazedores de guerra. Então, é aquela figura do guerreiro nativo, né, e que tem por missão estabelecer a paz dentro do país. Isso é extremamente significativo, né? A gente tem, a partir da própria narrativa ali de Muidinga, Tuaí, os elementos folclóricos do país sendo trazidos à tona e também a questão da imaginação, porque a gente tem como cenário, né, em que eles estão inseridos, esses dois personagens iniciais, eles estão à busca de um abrigo, porque o país todo está em guerra, então a gente saqueando, é tiroteio para todo lado, aquele cenário típico do contexto de guerra mesmo, mas não era isso que eu queria dizer, mas típico daqueles momentos de caos absoluto, em que a gente vê as pessoas procurando um lugar para se abrigar, porque está tudo destruído, né? As pessoas não têm mais casa, não têm mais para onde ir. E enquanto eles estão procurando, eles acham um ônibus queimado,
E aí o Tuaí, que é o senhor idoso, então ele diz para o Muindinga que é melhor que eles se abriguem ali, né? Por vários motivos. Primeiro, que eles estarão escondidos. Segundo, que eles estarão abrigados do tempo mesmo, da ação do tempo, né? Então eles entram no ônibus. E quando eles entram no ônibus, justamente pelo ônibus ter sido atacado e atearam fogo a esse ônibus, existem corpos de pessoas que estão carbonizados ali, porque atearam fogo, né? E o Muindinga se assusta com aquilo. Imagina, ele é uma criança e ele entra no ônibus cheio de pessoas mortas. E aí o Tuaí fala para ele que ele não precisa ter medo, né? Porque aquilo, as pessoas já morreram e não tem mais o que possa acontecer, né? E aí eles acabam retirando esses corpos de dentro do ônibus, enterram os corpos para que eles possam se abrigar ali, porque aquilo traz realmente um desconforto muito grande para o Muindinga, né? Enquanto eles estão fazendo isso, eles descobrem então o corpo de um jovem, também fora do ônibus, e este jovem estava carregando uma maleta, né? E aí eles abrem a maleta, descobrem que tem comida ali, tem roupas e os tais dos cadernos. E esses cadernos, então, eles são um ponto de apoio para eles, porque é através da leitura dos cadernos e através do imaginar a respeito do que estava acontecendo, da gente se transportar mesmo, né, para dentro da história, que é o que a gente faz quando a gente lê, que é o apoio emocional deles, é o que faz com que eles continuem fortes ali, porque eles estão perdidos, sem ter para onde ir e com medo de novos bandos que venham saquear, que venham querer fazer mal, assim como eles fizeram, né? Eles mataram todo mundo que estava dentro do ônibus e o Kinzo que estava fora também, né? Então, os cadernos, eles são um ponto importante, não só por contar uma história, mas também por representar, nesse estado de carências em que eles estão, representar um ponto, né, um porto seguro, vamos dizer assim. E além de ser porto, é o que provoca então essa imaginação. E toda vez que a gente imagina, é como se a gente estivesse conseguindo abstrair, né, e esquecer o horror que a gente está vivendo. E aí a gente mergulha tanto naquele universo da literatura que a gente esquece aquilo que está acontecendo na nossa própria realidade. É exatamente isso que vai acontecer. Tanto é assim, inclusive eu até postei, para quem é do Gênesis, eu postei no nosso grupo fechado um link para o filme do Terra Sonâmbula, embora a gente não tenha, claro, né, todo o livro sendo representado ali pelo filme, mas ele tem algumas passagens extremamente belas e significativas em que a gente percebe a viagem do Muindinga, do Tuaí, somente através da imaginação, né? E é exatamente isso que acontece, porque eles perambulam ali em torno do ônibus em que eles estão abrigados e a gente tem a impressão que eles estão se afastando, mas na verdade eles não estão. E aí, pessoal, a respeito dessas viagens, nos parece realmente que eles estão se afastando, que eles estão entrando em contato com, né, novos territórios, mas na verdade tudo através daquilo que eles estão pensando, daquilo que eles estão imaginando, e tudo isso fomentado pela leitura. É interessante também a gente pensar no seguinte, a questão, alguns temas são tratados, né, dentro da obra, além da questão da guerra. A gente tem a questão da velhice e da infância e uma inversão de papéis aí, porque normalmente a gente tem os adultos contando histórias para as crianças, né, e principalmente através da leitura. Neste contexto, Muindinga é quem faz esse papel aí de contador de histórias, porque é ele quem sabe ler, né? Então ele vai lendo e vai envolvendo o Tuaí naquela leitura. É interessante também a gente notar que no início o Tuaí parece que não dá muita atenção para essa leitura, inclusive ele queria queimar os cadernos para poder fazer uma fogueira, para proteger os dois, né, de bichos, de ataques, de coisas assim, e até promover calor, né, para eles se esquentarem durante a noite, mas aos poucos ele vai se envolvendo, ele deixa se envolver pela leitura e por essa questão da imaginação, né, que é essa possibilidade dele se desligar daquilo que eles estão vivendo e ele conseguir viver, né, de uma outra maneira. É interessante também a gente observar isso, né. Tradição e modernidade, que é algo que eu já comentei aqui,
né? O fato da gente ter tantas modificações ali no país e essa tentativa de resgate daquilo que é cultural do país também vai aparecer, né? A questão da morte, que também é uma questão óbvia, pela questão da guerra, né? E preconceitos também, e inclusive são preconceitos que têm natureza folclórica e cultural. Por exemplo, a Farida, que é uma outra personagem a qual nós seremos apresentados, ela sofre a exclusão da comunidade em que ela nasce porque ela é gêmea. Elas são duas irmãs gêmeas e dentro da cultura e da tradição deles isso não poderia acontecer porque isso seria uma maldição, né? Então uma das duas crianças teria que ser morta. E aí a mãe da Farida não quer fazer isso e ela acaba abandonando a Farida, né? Deixando a Farida com outras pessoas justamente para que ela não sofra toda a punição da comunidade em que elas estão, em que elas vivem, né? Então a gente tem essa questão do papel da mulher também entendido de uma forma bem problemática, né? E o preconceito contra o estrangeiro, porque o Kinzo tem um amigo indiano e o indiano ele é mal visto dentro de Moçambique porque ele representa o estrangeiro, né? Então é alguém que veio de fora, que tira as oportunidades dos locais, que tenta inserir uma cultura que não é a deles. Inclusive o próprio pai do Kinzo não gosta desse contato que existe entre os dois e eles são muito amigos, porque a ideia seria justamente de que o Kinzo se afastaria dos valores nacionais e acabaria incorporando a cultura indiana, né, que é essa questão do preconceito mesmo, né? Bom, então, o que a gente vai ter de início, como eu falei para vocês? A narrativa, né, duas narrativas que se entrecruzam e entre essas duas narrativas, 4 personagens interessantes. Muindinga e Tuaí, menino, a criança, né, e o idoso. O Kinzo, que é um jovem, que a gente é apresentado através dos cadernos, a ele. E a Farida, que é essa mulher, então essa gêmea que sofre esse preconceito e que a gente vai ser apresentado a ela a partir do momento que o Kinzo resolve se afastar da sua casa. Por quê? Naquele contexto da guerra, os pais do Kinzo decidem, então, colocar o irmãozinho mais novo dele, o Junito, no galinheiro e disfarçá-lo de galinha, porque eles temem que os saqueadores venham e tirem a criança deles, né? Então, com esse medo, a família do Kinzo se decide por isso. E acaba que o menino some, né, desse galinheiro. Então, todo mundo entra em depressão e o pai do Kinzo, Taimo, ele acaba morrendo, ele bebe tanto que ele acaba morrendo de tanta tristeza. A mãe do Kinzo, por sua vez, acaba também entrando num estado meio catatônico, porque ela sofre demais com aquilo. E o Kinzo, também tudo isso é de uma maneira extremamente simbólica, né, para simbolizar justamente a miséria, o estado de miséria em que eles se encontram, de miséria no geral, não só a miséria no sentido de poder aquisitivo, de fome, é uma miséria de tudo, né, a partir do contexto da guerra. E o Kinzo, então, ele quer colocar um rumo na vida dele. E aí ele vai até um vidente, um feiticeiro, para perguntar qual é, então, o caminho dele. E aí essa pessoa diz para ele que ele tem que procurar pelos Naparamas, que aí ele vai ter um significado atribuído para a vida dele. Quando ele sai, então, de casa, aí começa uma série de aventuras, de realismo fantástico, figuras, né, completamente incompreensíveis pra gente aparecem, até que ele chega a um navio que está que acabou sendo abandonado, né, no mar, e aí a partir desse naufrágio ele consegue embarcar nesse navio e ele descobre a Farida lá dentro, que inclusive no primeiro momento a gente até começa a imaginar que ela é um ser fantástico também, porque é muito estranha, né, a história toda dela. E aí eles se envolvem emocionalmente e a Farida conta pra ele que ela tem um filho,
em um filho que ela abandonou também, né? Também esse é um fato extremamente simbólico, porque esse filho é fruto de uma violência, de um estupro que ela sofre, de um português. Então a gente tem a história da colônia aí também, da independência, né? Todo um processo aí que envolve a figura feminina, a questão da violência. Nesse sentido, a gente poderia ter cuidado com isso que eu vou falar, fazer uma comparação lá com a Rita Baiana, porque ela também se deixa seduzir de uma certa maneira, ela é invadida por Jerônimo, mas ela quis isso. Diferente da Farida, que em momento algum ela quis a violência e ela sofre. Essa violência acaba gerando um filho, né? E aí, por ser justamente fruto dessa violência, ela abandona o filho. Só que neste momento que ela está ali no navio, que ela encontra e se apaixona pelo Kinzo, ela começa a ter dor de consciência, ela gostaria muito de reencontrar. E aí o Kinzo sai em busca do Gaspar, né? Então, quando ele deixa o Farida no navio, ele promete dizendo que só voltaria se estivesse com o Gaspar, né? E ele sai novamente numa busca louca, numa jornada em que nós teremos novamente elementos culturais, elementos folclóricos, elementos de guerra, a questão da crítica social, econômica, política, porque a gente é apresentado à corrupção, né? A gente é apresentado a uma série de elementos negativos que ocorrem ali naquele momento, dentro do país de Moçambique. E aí, na sequência, a gente tem também a questão dos elementos fantásticos, né? A partir disso, o Kinzo acaba se envolvendo com uma outra mulher, com a Carolinda, que aí a gente vai descobrir que é a irmã gêmea lá da Farida, né? Então tem toda uma história por trás também desse envolvimento com ela. E entre esses elementos fantásticos, a gente tem o português lá que violentou a Farida, que já estava morto, renascendo, ou então aparecendo como fantasma, só que mesmo como fantasma ele quer ali entrar nas decisões políticas e econômicas do país. Então a gente tem essa visão do colonialismo mesmo, né, sendo discutida. Então é algo que poderia também ser perguntado para vocês, né? E aí então Kinzo, com todas as suas aventuras e desventuras e tudo que vai acontecendo com ele pelo meio do caminho, ele procura pelo Gaspar e não encontra, até que ele está numa estrada, ele vê um ônibus ao longe e aí os saqueadores desse ônibus acabam atingindo ele com alguns tiros, né? E é justamente o momento de morte dele. Neste momento de morte, também através do realismo fantástico, ele consegue visualizar o Mundinga e o Tuaí vindo ao longe e o Mundinga abrindo os seus cadernos e começando a ler a sua própria história, né? E aí, quando ele vê isso, ele chama o Mundinga de Gaspar. E aí a gente vai descobrir que o menino que ele tanto procurou é justamente o Mundinga, que está ali no início da nossa obra. E aí, antes da gente entender essa história do Gaspar, a gente tem que entender a própria história do Mundinga e do Tuaí. Naquele caos, naquela destruição, naquela confusão de guerra, o Tuaí encontra o Mundinga, que está sendo praticamente abandonado num campo de guerra lá, porque ele está extremamente doente. Ele come uma mandioca selvagem, que é venenosa, e aí ele praticamente morre mesmo, né? E por conta disso, dele estar ali mais morto do que vivo, as pessoas da comunidade em que ele está decidem por abandoná-lo. E aí Tuaí o assume, e ele diz, não, ele é meu sobrinho, não vou deixá-lo aqui, eu vou levá-lo comigo, né? E aí que a gente tem esse encontro entre os dois. Só que justamente o Mundinga, por não ter lembrança, memória de nada que seja referente à sua vida por conta da doença, é que ele também está nessa mesma jornada que o Kinzo se encontra, dele procurar o sentido da sua vida, quem é ele, quais são as suas origens, quais são as suas memórias. Ele não lembra de nada, ele não sabe nem que ele sabe ler. E aí quando ele encontra os cadernos no início da obra e começa a ler, ele se surpreende com aquilo, né? Como que eu posso ler? E aí ele fica perguntando sempre pro Tuaí, quem sou eu? Quem é minha família? Né? Da onde que eu saí? E o Tuaí não sabe responder porque ele não sabe mesmo,
né? Ele encontrou o menino e ele foi tomado ali por aquele sentimento de... E aí, através desse sentimento de compaixão, ele acaba, então, assumindo o Mindinga como seu sobrinho e acaba levando ele consigo, né? Então, aos poucos, eles vão se descobrindo, o Mindinga e o Tuaí, do que eles gostam, quais são os seus pensamentos, seus desejos, eles vão aos poucos se descobrindo ali, né? E dentro disso a gente vai descobrindo aos poucos também quem é o tal do Mindinga, né? Que na verdade a gente vai descobrir só lá no final, no encerramento, que na verdade o Mindinga é o Gaspar, que é o menino que a Farida tanto procurava. Ela abandona ele num convento, né? E aí, quando ela tem essa dor de consciência, ela gostaria de reencontrar o seu filho, ele foge desse convento. E é por isso que ele fica perdido, e na sequência vem a questão da guerra, e aí todo mundo se perde, todo mundo acaba se distanciando. Então, pessoal, no geral, assim, né, em linhas muito gerais mesmo, é isso que ocorre, né, nessa narrativa. Eu acredito que eu tenha falado para vocês dos pontos aí principais e pontos que podem ser perguntados para vocês. Assistam ao filme, para quem ainda não assistiu. O título é Terra Sonâmbula, tem lá no YouTube. Quem não faz parte do grupo fechado do Gênesis, é só procurar Terra Sonâmbula, filme. E aí, essa questão da sonâmbula, né? O sonâmbula é justamente aquele que não sabe exatamente o que está ocorrendo à sua volta, ele não está no seu estado, no domínio pleno da sua consciência, né? E é justamente como essa terra se apresenta pra gente, ela não está no seu estado pleno de consciência, ela está naquele conflito de guerra em que todos estão perdidos e ninguém sabe o que está acontecendo, né? E aí são mortos-vivos, andando, procurando o seu caminho, o seu destino, assim como Tuaíra, assim como Mindinga, assim como Kinzo e todos os outros personagens que são apresentados pra gente, são pessoas perdidas. Isso é importantíssimo de frisar, né? Esse sonambulismo aí não é por acaso, ele é provocado por conta do contexto da guerra. Pensando lá no Tuaíra de novo, ele acaba morrendo, né? E aí nós temos só o Mindinga ali que finaliza a leitura dos cadernos, né, do Kinzo, e aí a gente tem o fechamento da obra. E eles meio que desaparecem assim também na história. Parece que aquilo é a essência da Terra, né? Esse fato de estar perdido, procurando o seu destino, é a essência da Terra, tá? Mas para quem não leu, eu acho que vale a pena pelo menos assistir ao filme e também ler o resumo para vocês verem nomes dos personagens, embora eu tenha falado dos principais, mas nomes dos personagens e o enredo é esse que a gente contou agora também, tá? Pessoal, deixem os seus comentários para mim, se tiverem dúvidas, se tiverem críticas, se tiverem sugestões, é só deixar aqui embaixo para mim, tá bom? Um beijo, até o próximo encontro, tchau, tchau!